A paz do Senhor, eu sou o pastor Sérgio da AD Cruzeiro. Em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro do profeta Ezequiel, a partir do capítulo 29. Vamos à leitura de hoje. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio de teus rios e que dizes: o meu rio é meu e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos e prenderei o peixe dos teus rios, as tuas escamas, e todo peixe dos teus rios se pegará às tuas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios. Sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra, às aves do céu, te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel, tornando-te eles pela mão, e quebraste-lhes, rasgaste todo o ombro, e encostado-se eles a ti, te requebraste, tornando imóveis todos os teus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu trarei sobre ti a espada, e separarei de ti homem e animal, e a terra do Egito se tornará em assolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Porque disseste: o rio é meu e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti e contra os rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde Magdon até Sevene, até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Portanto, tornarei a terra do Egito em assolação no meio das terras assoladas. As suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em assolação por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Jeová: ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados, e removerei o cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem, e serão ali um reino baixo. Mais baixo se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações, e não terá mais da casa de Israel a confiança para lhes trazer a lembrança a sua iniquidade, quando olharem para trás deles. Antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. E sucedeu que, no ano 27 no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que os seus exércitos prestassem um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa. Por isso será a paga para o seu exército, por paga do seu trabalho com que serviu contra ela. Lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Jeová. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e te darei abrimento da boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo de número 30. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová: gemei, aquele dia,
porque está perto o dia, sim, perto o dia do Senhor, dia nublado, o tempo dos gentios. Ele será uma espada virá do Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os transpassados no Egito, e tomarão a multidão, e quebrar-se-ão os seus fundamentos. Etiópia, Epute, Elude, e toda mistura de gente. A Ecube e os filhos da terra do concerto, com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor Jeová: também cairão os que o Egito sustém, e descerá a soberba do seu poder desde Magdol até Sevene. Ali cairão a espada, diz o Senhor Jeová, e serão assolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo ao Egito, e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, porque eis que já vem. Assim diz o Senhor Jeová: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais formidáveis das nações, serão levados para destruírem a terra, e desembainharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de transpassados, e os rios farei secos, e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, e assoprarei a terra e a sua plenitude pela mão de estranhos. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová: também destruirei os ídolos, e farei cessar as imagens de Nofe, e não haverá mais um príncipe na terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito, e assolarei Patros, e porei fogo em Zoan, e executarei juízos em Nu, e derramarei o meu furor sobre sim a força do Egito, exterminarei a multidão de Nu, e atearei um fogo no Egito, sim, terá grande dor, e Nu será fendida, e Nofe terá angústias cotidianas. Os jovens de Aven e Pit-Betsed cairão à espada, e estas cairão em cativeiro. Então Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali o jugo do Egito, e nela cessar a soberba da sua força. Uma nuvem a cobrirá, as suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que, no ano 10º do mês primeiro, ao 7 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eu quebrei o braço, e Faraó, rei do Egito, e eis que não lhe aplicarão em plastos, nem lhe porão ligaduras para o atar, para esforçar, para que pegue a espada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, tanto forte como que está quebrado. E farei cair da sua mão a espada, e espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras. E esforçarei os braços do rei da Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como geme o transpassado. Eu levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha mão, a minha espada, do rei da Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. E espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras, assim saberão que eu sou o Senhor. Capítulo de número 31. E sucedeu que, no ano 10º, no terceiro mês, ao primeiro mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à multidão a quem é semelhante na tua grandeza:
Eis que a Síria era um cetro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosas ramagens de alta estatura, e o teu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas que enviava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros não o podiam escurecer no jardim de Deus. As faias não igualavam os seus ramos, e as castanheiras não eram como seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te elevaste na tua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, o lançarei fora. E estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortarão e o deixarão cair os seus ramos sobre os montes e por todos os vales. Os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra, e todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitavam sobre a ruína, e todos os animais do campo se acolheram sob os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levante o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz subir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno, com os que descem à cova, todas as árvores do Edo, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem água, se consolavam na terra mais baixa. Também estes com ele descerão ao inferno, e ajuntar-se-ão que foram, transpassaram a espada, sim, aos que foram ao seu braço, e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem pus é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerá com as árvores do Éden à terra mais baixa, no meio dos incircuncisos, jazerá com os que foram transpassados a espada. Este é Faraó e toda a minha multidão, diz o Senhor. Capítulo de número 32. E sucedeu que no ano duodécimo, no mês duodécimo, ao primeiro do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei do Egito, e diz-lhe: semelhante eras a um filho de leão entre as nações, e tu foste como um dragão nos mares, e feria os rios, turbava as suas águas com teus pés, e sujavas os teus rios. Assim diz o Senhor Jeová: portanto, estenderei sobre ti a minha rede, com o ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo, e te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra,
E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. E a terra onde nadas, regarei com o teu sangue até aos montes, e as correntes se encherão de ti, e apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas, ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu engrandecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. E afligirei o coração de muitos povos, quando levar a tua destruição entre as nações e as terras que não conheceste, e farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os teus reis tremam em grande maneira, quando eu brandir a minha espada entre o teu rosto, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Jeová: a espada do rei da Babilônia virá sobre ti, farei cair a multidão com a espada dos valentes, que serão todos os mais terríveis das nações, e eles destruirão a soberba do Egito, e toda a multidão será perdida. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas, nem as turbará mais pé de homem, nem turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Jeová. Quando eu tornar a terra do Egito em assolação, e a terra for assolada em sua plenitude, e quando ferir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação com que lamentarão as filhas das nações, ou lamentarão sobre o Egito, e sobre a sua multidão se lamentarão, diz o Senhor Jeová. E sucedeu que no ano 12º, aos 15 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, planteia sobre a multidão do Egito, e faze-a a descer a ela e as filhas das nações magníficas, as terras mais baixas, aos que descem a cova. A quem sobrepuja tu em belezas, desce e deita-te com os incircuncisos no meio daqueles que foram transpassados a espada. Eles cairão a espada, ela está entregue, arrastai-a, e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes lhe falarão desde o meio do inferno, juntamente com os que a socorrem. Desceram e estão lá os incircuncisos, transpassados a espada. Ali está Assur, com todo o seu ajuntamento em redor dele. E estão os sepulcros, todos os que foram transpassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos mais interior da cova, e o seu ajuntamento está em redor do seu sepulcro. Todos foram transpassados e caíram à espada, os tinham causado espanto na terra dos viventes. Aí está Elão, com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro. Todos eles foram transpassados e caíram à espada. Eles desceram e circunciso as mais baixas partes da terra, causaram terror dos viventes e levaram a sua vergonha com os que descem a cova. No meio dos transpassados depuseram uma cama, entre toda a sua multidão ao redor dele estão seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, transpassados a espada, porque causaram terror à terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos transpassados foi posto. Ali estão Meseque e Tubal com a sua multidão ao redor deles. Estão seus sepulcros, todos são incircuncisos e transpassados a espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes, e não acharão com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao sepulcro com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo da sua cabeça, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porque era o terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu, Egito, será quebrado do meio dos circuncisos, e jazerás com os que foram transpassados a espada. Ali está Edom,
os seus reis e todos os seus príncipes que, no seu poder, foram postos com os que foram transpassados à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram as covas. Ali, então, os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios que desceram com os transpassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram transpassados a espada, e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verás e consolará com toda a sua multidão, sim, o próprio Faraó e todo o seu exército transpassados a espada, diz o Senhor Jeová. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com transpassados a espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Capítulo de número 33. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tornar um homem dos seus termos, e o constituir seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar trombeta e avisar os povos, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, e o sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se, quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás as palavras da minha boca e lhes anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu derramarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, e ele morrera na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falai vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e vivas. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrerás, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos dos povos: a justiça dos justos não fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser aos justos que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverás. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isto mesmo. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor,
julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. E sucedeu que no ano duodécimo, no 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abriu a minha boca até que veio a mim pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só e possuiu esta terra, mas nós somos muitos, esta terra nos foi dada em possessão. Diz-lhe, portanto, assim diz o Senhor Jeová: com sangue comeis e levantais os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue, e possuireis esta terra? Vós, vos escribas, sobre a vossa espada cometeis abominação, e contamina cada um uma mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirá, assim disse o Senhor Jeová: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão a espada, e o que estiver sobre a face do campo o entregarei à fera, para que o coma, e os que estiverem em lugares fortes, em cavernas, morrerão de pestilência. E tornarei a terra em assolação, espanto, e cessará a soberba da sua força, e os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Então saberá que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes, nas portas das casas, e fala cada um com o outro, cada um o seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não as põem em obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a avareza. E eis que tu és para eles como canção de amores, canção de quem tem a voz suave e que tem bem tange, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe em obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Concluímos um trecho da leitura bíblica em 60 dias. Não esqueça de registrar a sua participação clicando no link, deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fica com Deus. Deus abençoe.